Bom dia, pessoal. Bom dia aos colegas dos demais estados. Nós vamos hoje falar sobre sistemas lineares. O nosso ponto de partida vai ser os sistemas que, na verdade, os alunos estudam desde o ensino fundamental, que são sistemas com duas incógnitas. Então, a ordem de aprendizagem, em geral, lá pela sexta ou sétima série, são estudados os sistemas com duas incógnitas, problemas que recaem em sistemas com duas incógnitas, e depois, no ensino médio, o assunto é retomado e, em princípio, o que se deseja passar no ensino médio são métodos que possam ser utilizados para sistemas com qualquer número de incógnitas. Tá? Embora boa parte do que se faça seja para sistemas com três incógnitas. Tá? Mas o ponto de partida, então, são sistemas com duas incógnitas. Então, um sistema com duas incógnitas, normalmente, é apresentado como um sistema com duas equações. Embora não seja necessário que ele tenha duas equações. Tá? A gente pode pensar em ter outras equações aqui. Tá? Hoje, na lista de exercícios, vai ter um dos problemas, vai se referir a um sistema que tem duas incógnitas, mas tem três equações, por exemplo. Tá? De qualquer forma, o maior interesse, tá, é dos sistemas que têm duas equações, tá, e duas incógnitas. Então, uma suposição que a gente vai estar fazendo aqui o tempo todo na nossa aula, tanto para sistemas com duas incógnitas quanto com sistemas que têm mais de duas incógnitas, é que, em qualquer equação, os coeficientes das incógnitas não são simultaneamente nulos. Tá? A gente vai estar supondo que A1 e B1, por exemplo, não podem ser ao mesmo tempo iguais a zero. Por que isso? Porque a gente está interessado na situação em que cada uma dessas equações, de fato, represente uma reta. Tá? Então, a representação geométrica de um sistema como esse, tá, é de duas retas, R1 e R2. Tá? E para que eu possa realmente dizer que isso aqui é uma reta, eu preciso que esses dois coeficientes não sejam simultaneamente iguais a zero. Tá? Então, uma vez fazendo essa suposição, um sistema com duas incógnitas tem uma interpretação geométrica muito simples. Tá? Ele corresponde à posição relativa no plano, tá, das duas retas associadas às duas equações. Tá? Então, a gente tem três situações possíveis que esgotam completamente todos os casos. Tá? A primeira situação é que essas duas retas podem, na realidade, ser uma reta só. Então, uma primeira situação é aquela em que as duas equações representem a mesma reta. Uma segunda situação é aquela em que essas duas equações representem retas paralelas. E a terceira situação, que é a situação de maior interesse, é a situação na qual a maior parte dos problemas com duas equações e duas incógnitas que o aluno encontra recai, é essa em que as duas equações representam duas retas concorrentes, tá? E, nesse caso, o sistema tem uma única solução que corresponde ao ponto de interseção dessas duas retas. Tá? Então, uma coisa que tem que ficar muito claro
para os alunos, tá, é que soluções de um sistema de equações são pares ordenados de números. Tá? Então não faz sentido dizer que x0 é uma solução desse sistema, ou que y0, tá, é uma solução desse sistema. O que faz sentido dizer é que o par ordenado x0 e y0 é uma solução. Portanto, nesse caso, o conjunto de todas as soluções é o conjunto formado unicamente pelo par x0 e y0. Tá? Então, é comum, a gente até implica um pouco assim com a insistência em falar em conjunto de solução, conjunto das soluções, mas quando se trabalha com sistemas lineares, tá, essa é uma situação em que vale a pena enfatizar que quando você resolve um sistema, você está em busca do conjunto de soluções. Tá? Eu não vou falar em conjunto de solução, eu vou falar em conjunto das soluções. Acho que muitas vezes, quando a gente usa siglas, abreviações, coisas empacotadas para os alunos, isso contribui para que eles percam o significado das coisas. Tá? Então, conjunto de solução é o conjunto das soluções, tem uma expressão em português para isso. Então, o conjunto das soluções, tá, é formado por um único elemento, que é o par ordenado x0 e y0. Veja bem, tem uma solução só, não duas. Tá? Uma solução que é o par ordenado. Então, quando acontece em um sistema de equações ter uma única solução, a gente costuma dizer que ele é possível e determinado. Tá? Agora, sistemas de equações que não recaem nesse caso também são interessantes. E isso vai ser especialmente interessante, esses sistemas vão ser especialmente interessantes quando o número de equações aumentar. Tá? Mas aqui, essas duas outras situações correspondem ao que nós chamamos de um sistema. Qual o nome que a gente atribui a um sistema como esse? Impossível. Quando a gente diz que o sistema é impossível, que a gente quer dizer que o conjunto de soluções é vazio, tá? Não há nenhuma solução, porque como as retas são paralelas, não há nenhum ponto que pertença simultaneamente às duas retas, portanto, não há nenhum par ordenado que satisfaça simultaneamente as duas equações. Tá? E esse sistema que está aqui, no caso das retas R1 e R2 coincidirem, a gente chama de sistema o que mesmo? Sistema possível e indeterminado. Tá? E nesse caso, o conjunto de soluções, tá, é formado por todos os pontos, tá, da reta R1 ou da reta R2, tá, que é a mesma coisa. Tá? Verdadeiro ou falso? Um sistema com duas equações e duas incógnitas, quando eu digo que um sistema com duas equações e duas incógnitas é indeterminado, o que eu quero dizer é que ele é satisfeito para todos os valores de x e de y. Quando eu digo que um sistema de duas equações e duas incógnitas é indeterminado, o que eu quero dizer com isso é que ele é satisfeito para todos os valores de x e de y. Verdadeiro ou falso? Alguém acha que é verdadeiro? Bom, basta eu perguntar isso, que mesmo aquele que achava que era verdadeiro não vai confessar, né? Mas essa é uma confusão que os alunos muitas vezes têm, tá? E que vem da experiência anterior lá do ensino fundamental. Porque quando você resolve, parênteses aqui, quando você resolve, tá, uma equação do primeiro grau, digamos que a equação tenha aparecido assim: 2 vezes x mais 1 igual a 2x mais 2. Aí você resolve essa equação, passa que tem tudo x para um lado e tal, e você encontra 0x igual a 0. Aí você diz para o aluno o seguinte: essa equação é indeterminada, ou seja, ela é satisfeita para todo valor de x. Não é isso que a gente diz para os alunos lá? Então, ser indeterminado no contexto de equações lineares, de uma única equação linear, com uma única incógnita, significa ela ser satisfeita para qualquer valor de x. Tá?
Mas no contexto de sistemas lineares, não é verdade. Tá? Quando eu resolvo um sistema linear formado por essas duas equações, tá? E já vamos ver exemplos aí desses sistemas, não é verdade que eu possa colocar qualquer valor de x e de y aqui no sistema que ele vai ser resolvido. Só vai ser resolvido quando eu escolher valores de x e de y que estejam sobre essa reta. Então, o que é verdade é que ele tem mais do que uma solução. Na verdade, para sistemas lineares, toda vez que um sistema tem mais do que uma solução, ele tem infinitas soluções. Mas não são todos os valores possíveis, como acontecia no caso, tá, de equações lineares com uma única incógnita. Tá? Essa é uma confusão que os alunos fazem, tá? Uma confusão natural, porque lá no ensino fundamental eles passam vários anos assim achando que quando você chega a uma equação indeterminada, ela é satisfeita para qualquer valor de x. Aí ficam achando que a mesma coisa vai acontecer quando nós temos sistemas lineares. Tá? Não necessariamente, tá? A menos que a gente tenha casos degenerados. Muito bem. Eu estou falando aqui da interpretação geométrica desses sistemas, tá? Mas é muito fácil a gente caracterizar algebricamente, a partir dos coeficientes aqui da equação, tá? Quando é que esses sistemas recaem, onde é que um sistema com duas equações e duas incógnitas recai nesses casos 1, 2 ou 3. Então, começando aqui pelo caso 1. Então, o caso 1 é o caso em que essas duas equações representam a mesma reta. As duas equações representam a mesma reta, sem somente ser, na verdade, elas são a mesma equação a menos de um fator multiplicativo. Tá? Então, o caso 1 é caracterizado pela existência de um número real, que eu estou chamando de alfa, tal que o A2 seja um múltiplo alfa, tá, do A1, o B2 seja um múltiplo alfa do B1, o C2 seja um múltiplo alfa do C1. Tá, para algum alfa. Tá? Então, quando existe um certo alfa, tal que essas três condições sejam satisfeitas. Um parênteses. Muitas vezes, tá, a gente escreve isso aí de uma maneira mais simples. Né? Dizer que existe um número alfa tal que, quando eu multiplico A1 por alfa, eu obtenho A2, multiplico B1 por alfa, eu obtenho B2, multiplico C1 por alfa, multiplico C2, é a mesma coisa que dizer que esses três números, tá, são proporcionais. Tá? Ou seja, que A2 sobre A1 igual a B2 sobre B1 igual a C2 sobre C1. Por que eu escolhi escrever daquela maneira lá, que aparentemente é mais complicada e me dá mais trabalho? Masoquismo? Isso, denominadores. Tá? Então, quando eu escrevo isso aqui, tá, eu estou escrevendo algo que, na verdade, não tenho direito de escrever quando há números iguais a zero aqui, tá, em A1, B1 ou C1. Tá? Se eu tentar inverter, é a mesma coisa com A2, B2 e C2. Tá? Então, muitas vezes a gente escreve isso aqui, tá? Mas a maneira mais precisa de escrever é essa, tá? Para evitar a situação, tá, em que os números haja números nulos, tá, entre os coeficientes das equações. Vai dizer, mas você não falou que não pode ter nulo? Não, falei que não pode, nessa nossa análise, não podem ser A1 e B1 simultaneamente nulos, mas um deles ser igual a zero, tudo bem, pode acontecer, a gente está incluindo essa situação. Tá, o C1 ser igual a zero também não tem nenhum problema. Okay? Por isso que essa maneira aqui é mais precisa para se referir, tá, àquela situação. Tá? Uma maneira mais compacta, tá, da gente escrever isso, tá, pensando
em vetores. Tá? Eu não sei se o Elon, na aula de ontem, chegou a falar em vetores. Não estava aqui no final da aula. Mas foi usado. Tá? Então, vetores, nesse contexto aqui, a gente nem está preocupado com a interpretação geométrica, está preocupado em ser uma lista ordenada de números. Tá? Então, associado a cada uma dessas equações, tá? Nós vamos associar, tá, a cada uma dessas equações dois vetores. Tá? Esses dois vetores, quando a gente coloca todos em conjunto, eles formam uma matriz. Tá? Mas, por enquanto, vamos trabalhar com eles isoladamente. Então, associado, tá, a equação A1x mais B1y igual a C1, tá, eu vou pensar num vetor L1, que é o vetor formado pelos coeficientes de x e de y, tá, e vou pensar num vetor Lzão1, que é um vetor formado pelos coeficientes de x e de y, mais o termo independente da equação. Então, na verdade, essas condições que estão aqui são equivalentes, tá, a dizer que o vetor L2, quer dizer, o vetor formado por A2, B2, C2, Lzão 2, tá, é um múltiplo do vetor L1. Então, de maneira sintética, isso que está aqui vai ser escrito desse modo. Tá? Então, um sistema de equações com duas incógnitas, tá, é um sistema indeterminado, tá? Ou seja, a solução é uma reta quando os coeficientes que representam uma das equações, o vetor dos coeficientes associado a uma das equações, é um múltiplo, tá, do vetor associado, tá, à outra equação. Essa notação aqui vai simplificar, tá, a maneira pela qual a gente vai se referir a essas diversas condições, tá, tanto quanto no caso em que a gente estiver trabalhando com duas incógnitas, quanto no caso que nos interessa mais, tá, em que a gente vai ter 3 ou mais incógnitas. Ok? Bom, e no segundo caso? Tá, o que está acontecendo no segundo caso? Não é mais verdade, tá, que Lzão 2 seja um múltiplo, tá, de Lzão 1. Se isso acontecesse, elas representariam a mesma reta. Tá? Mas é verdade, ou seja, sempre que eu tiver essa situação, ela é caracterizada por esse fato. Para algum alfa pertencente a R, tá, o L2, tá, é igual a alfa vezes L1. Porque a interpretação do L2 e do L1, tá, vocês viram ontem, né? Então, quando você representa uma reta na forma AX mais BY igual a C, tá, o vetor formado pelas coordenadas A e B tem uma interpretação geométrica extremamente importante. Qual é? De um segmento, são as coordenadas, tá, de um segmento, da extremidade de um segmento que parte da origem e é perpendicular à reta, do vetor normal, tá, à reta. De acordo? Portanto, essa situação que está aqui é caracterizada por esses vetores normais de R1 e R2 serem paralelos, tá, portanto, proporcionais. Tá? Então, essa é a condição que a gente tem. Mas você vai dizer, poxa, mas nesse caso eu também tenho isso. Eu tenho que acrescentar que o L2 é diferente
do alfa L1. Quer dizer, o termo independente não segue, tá, essa mesma razão de proporcionalidade, tá, dos coeficientes de x e de y. Ok? Então, esse caso acontece quando os coeficientes de x e y são proporcionais, tá, mas os coeficientes dos termos independentes não seguem a mesma proporcionalidade. E, finalmente, o terceiro caso. O terceiro caso, tá, é o caso em que nem mesmo L1 e L2 são proporcionais. Ou seja, qualquer que seja o alfa pertencente a R que você tome, o L2 é diferente de alfa L1. Quer dizer, não há proporcionalidade, tá, entre os coeficientes. Ok? Então, isso aqui esgota completamente a discussão geométrica de um sistema de equações, com duas equações e duas incógnitas. Então, na verdade, basta você olhar, tá, para um sistema com duas equações e duas incógnitas, tá, para você dizer em que caso ele está. Então, por exemplo, se meu sistema, o sistema que eu preparei para a gente ver aqui, x mais y igual a 3, (5x menos 2y igual a 1. Tá? Então, a gente bate o olho aqui nesse sistema e já sabe em qual dos três casos ele está. 1, 2 ou 3? 3. Por quê? Olha aqui, é proporcional o coeficiente x e y? Vejamos, se eu tiver que multiplicar o coeficiente de x por um número para dar isso aqui, tinha que ser 5. Ah, mas multiplicando 1 por 5 não dá menos 2. Então, pronto. Tá? L2 não é um múltiplo de L1. Tá? Então, o caso que a gente tem aqui é o caso 3. Uma única solução. E para sistemas com duas incógnitas, a gente também não tem nenhuma dificuldade, tá, em resolver. Como é que vocês resolveriam esse sistema aqui? Método de eliminação ou de adição, tá, é o método preferido para a gente resolver sistemas com duas equações e duas incógnitas. O que acontece, tá, é que, essencialmente, esse método é o método de escalonamento, tá, para sistemas que tenham N equações e N incógnitas. Qual é a única diferença? A única diferença é que quando você trabalha com duas incógnitas, você não tem que ser muito organizado. Tá? Você não tem muito onde se perder nesse processo. Então, quando você trabalha com duas incógnitas, você faz aqui numa ordem qualquer. A gente vai fazer é multiplicar essa equação aqui por 2, tá? E somar, tá, a equação de baixo. Ou seja, usando ali a nossa notação, eu vou formar uma equação que é L2 mais 2L1. Tá? Vou formar uma nova equação, tá, que é obtida somando duas vezes a primeira equação à segunda equação. Então, quando eu faço isso, multipliquei por 2, ficou 2x mais 2y igual a 6. Como é que eu faço isso de cabeça? Tá? Quando eu somo aqui para a segunda, vai ficar 7x. É claro que eu não escolhi esse 2 à toa, né? Eu escolhi esse 2 exatamente porque vi que era isso que eu tinha que fazer para eliminar o y. Então, fica apenas 7x igual a 6 mais 1, 7. Tá? Daqui, sai que x é igual a 1. Tá? E agora eu volto ao meu sistema, escolho qualquer uma das duas equações. Tá? Como não sou bobo, eu vou escolher a primeira aqui, que é mais simples. Substituindo na primeira, eu vou ter 1 mais y igual a 3. Tá? Daqui, o y é igual a 2. Tá? Então, meu conjunto de soluções é formado
para o único ponto do plano, que é o ponto de coordenadas 1 e 2. De acordo? Bem, para a gente poder usar, tá, essa nossa metodologia, tá, para resolver sistemas que tenham mais equações, tá, e principalmente mais incógnitas, tá, a gente vai usar basicamente, tá, a mesma experiência, tá, só que de maneira mais organizada. Tá? Então, logo, logo a gente vai ver como é que isso se dá. Tá? Então, o ponto fundamental, tá, o que a gente fez, tá, aqui, na verdade, que é o que nós vamos fazer, tá, no caso com mais incógnita. O que a gente fez, na verdade, tá, nesse processo, foi obter um novo sistema de equações, tá, que é equivalente, tá, ao sistema original. Qual é o novo sistema? É um sistema em que eu retenho a primeira equação, que eu utilizei aqui na hora de substituir. Então, essa equação que está aqui é a mesma equação que eu tinha originalmente. Mas onde a segunda equação foi substituída, por isso que eu chamo de uma combinação linear. Tá? Então, o termo combinação linear, tá, é um termo essencial na teoria de sistemas lineares. Então, uma combinação linear é isso, tá? É uma expressão obtida somando múltiplos dos diversos vetores, tá, das diversas equações. Porque quando eu trabalho com os vetores, eu estou fazendo a mesma coisa com as equações, certo? Então, substituindo, tá, a segunda equação, tá, por ela, tá, mais um múltiplo, uma combinação linear que é formada por essa equação, tá, mais um múltiplo da primeira. Então, quando eu fiz isso, eu cheguei ao novo sistema linear, que é o 7x igual a 7. Então, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, uma vez que eu tenha um sistema linear em que uma das equações é tal que nela só apareça uma incógnita, tá, ele é trivial de resolver. Tá? Eu posso resolver por substituição, tiro o valor aqui e substituo na outra equação. Tá? E o que está por trás, tá, desse nosso processo, tá, é um teorema. Tá? Então, teorema, que é o teorema que é a base, tá, para o método de escalonamento, tá, ou de eliminação gaussiana, tá, é uma observação simples. Tá? Então, as soluções de um sistema linear, e eu estou enunciando, estou fazendo essa observação para sistemas com duas incógnitas, tá? Mas isso vale para um número arbitrário de incógnitas. Tá? Então, elas não se alteram, então o conjunto inteiro de soluções permanece o mesmo, tá? Quando a gente faz as chamadas operações elementares. Tá? Que são as operações que a gente utiliza, tá, na hora de resolver um sistema. Então, a primeira delas, é óbvio, né? Trocamos a ordem de duas equações. Tá? Então, se você altera a ordem das equações, é claro que o conjunto de soluções não se altera. Tá? Isso a gente não vai precisar usar aqui para sistemas com duas incógnitas, mas às vezes é útil para sistemas que tenham mais incógnitas. Tá? A gente se permite trocar a ordem de duas equações de sistema. Outra coisa que a gente faz, às vezes, multiplicamos uma equação por um número
diferente de zero, tá? Número real não nulo. Multiplicar por zero não pode, não? Claro que não. Você tem uma equação x mais y igual a 3, tá? Multiplica por zero, fica 0x mais 0y igual a zero, é como se você estivesse jogando fora essa equação, ela passa a não trazer nenhuma informação. Mas se o número for diferente de zero, pode, não altera nada. Tá? E a terceira substituímos uma equação por ela mais um múltiplo de uma outra. Tá? E às vezes as pessoas perguntam, peraí, mas eu não posso multiplicar, tá, essa equação por um número antes de somar com a outra? Pode, desde que ele seja não nulo por causa da segunda propriedade. Tá? Então, se você quiser, digamos que o que você quisesse fazer fosse algo do seguinte tipo, substituir L2 por 10L2 mais 3L1. Pode? Pode. Só que isso, na verdade, corresponde a aplicar esse teorema em duas etapas. Primeiro, multiplica L2 por 2. Pode? Pode. Depois, soma 3 vezes L1. Pode? Pode. Tá? Esse teorema está demonstrado formalmente aí no livro. Tá? Eu não vou fazer a demonstração aqui, senão a gente não teria tempo aí de chegar, tá, onde eu quero, mas a propriedade, a coisa fundamental, tá? Então A e B são óbvias, tá? E a propriedade C precisa de um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas é também rotineira aí a demonstração, que eu aconselho que vocês leiam, tá, aí no livro. Então, o que você pode fazer, tá, ao resolver um sistema linear, e que implicitamente foi o que a gente fez aqui, é que como o sistema de duas equações e duas incógnitas são tão simples, tá, que a gente não tem que fazer dessa maneira organizada. Mas quando passar para sistemas com mais equações, isso vai ser fundamental. Tá? O que você pode fazer é isso, tá? Só isso. Trocar a ordem de equações, multiplicar uma equação por um número diferente de zero, tá? E pegar uma equação e somar a ela, tá, um múltiplo de alguma outra equação. Você fala, mas pode somar mais do que uma equação? Pode, faz em duas etapas. Quer dizer, se você tiver um sistema com várias equações, em geral, não precisa fazer isso. Tá? Mas se você quiser, por exemplo, fazer isso aqui, pode pegar a equação L3, somar 2 vezes a L1 mais 5 a L2, pode? Pode. Porque equivale a você fazer isso aqui 2 vezes. Você primeiro soma 2 vezes L1. Ao resultado, você soma 5 vezes L2. Então, está dentro disso aqui. Não pode fazer, porém, algo desse tipo. Que é um erro que às vezes as pessoas fazem. Tá? Você tem uma equação L3. Aí está, não estou gostando da L3 não. Vou substituir a L3 por uma combinação linear de L1 e L2. Tá? Se você faz isso aqui, você vai alterar o conjunto de soluções. Porque você não vai estar aplicando a propriedade C. A propriedade C exige que você mantenha a equação que você tem e some o múltiplo das demais. Se você substitui essa equação por uma combinação linear das outras equações, você está jogando fora essa restrição. Então, isso não pode fazer. Ok? É claro que eu estou falando isso aqui, associado ao exemplo com duas incógnitas que a gente acabou de fazer, mas pensando, na verdade, no caso geral, tá, em que esse procedimento é essencial. Tá? Deixa eu ilustrar para vocês, tá, o que acontece. Tá? Então, eu vou ilustrar, tá,
essa propriedade C. Tá? O que acontece, tá, quando eu, nesse sistema, tá, eu formo uma equação que é L1, substituo a equação L2 por L2 mais alfa L1. Tá? O que acontece aqui nesse sistema? E aí eu vou usar o GeoGebra para vocês observarem o que é esse processo do ponto de vista geométrico. Então, eu montei aqui no GeoGebra, tá, esse nosso sistema. Então, uma das equações é x mais y igual a 3, tá? A outra é o 5x menos 2y igual a 1. Aqui estão as duas retas e aqui está a solução do nosso sistema, que é o ponto de interseção 1, 2, conforme a gente obteve. Tá? Agora, eu vou apagar essa reta S, tá? E vou colocar aqui na nossa discussão, tá, essa outra reta. Deixa eu colocar esse valor aqui em 0. Então, observem que quando eu faço esse parâmetro k igual a 0, eu voltei exatamente à mesma situação de antes. Por quê? Porque se eu olhar como é que essa reta é definida, tá, olha só como é que é a equação dessa reta. 5x menos 2y mais k vezes x mais y igual a 1 mais 3k. Então, notem o que eu fiz. Eu peguei o 5x menos 2y, somei k vezes a primeira equação do lado esquerdo. Do lado direito, tá, eu fiz o 1 mais k vezes o coeficiente 3 da primeira equação. Então, o que eu fiz aqui foi programar essa reta para ser uma combinação linear dessas duas, tá? Daquela fórmula lá. L2 mais alfa L1, exceto que eu estou chamando alfa de K aqui nesse exemplo. Então, quando eu faço variar o valor de K, o que eu posso fazer deslizando aqui esse número, tá? A gente pode ver qual é o efeito. Então, qual é o efeito? O efeito é que, à medida que eu vario esse valor de K, tá, a segunda reta do sistema se altera. Mas ela se altera sempre passando lá pelo ponto 1, 2. Quer dizer, o conjunto de soluções, que nesse caso é apenas um ponto, nunca se altera. Tá? Ele permanece sempre aquele que está lá. Agora, o que a gente fez aqui no nosso sistema? Qual o valor de K que a gente escolheu? 2. Né? Por que 2? Porque quando eu faço K igual a 2, tá, eu faço com que essa reta fique nessa posição particular. Tá? Ela fica vertical. Tá? Quando ela fica vertical, eu leio diretamente na equação qual é o valor de x, e aí posso resolver por simples substituição. Tá? Da mesma maneira, se eu fizer esse k ser igual a menos 5, não sei se vai chegar lá, quando k é igual a menos 5, a gente elimina o x. Tá? Então, esses valores de k que a gente escolhe são valores que são escolhidos para que seja imediata a solução. Mas para qualquer valor de k que você tomasse, você sempre obtém um sistema que é equivalente ao sistema original, quer dizer, um sistema que tem exatamente o mesmo conjunto de soluções do sistema original. Tá claro isso? Bom, se as coisas estão claras, tá, para sistemas com duas equações e duas incógnitas, na verdade, sistemas com duas incógnitas, porque se eu tivesse mais equações, só um comentário aqui, eu teria outras retas. Tá? Sistemas que tenham mais do que duas equações, tá, normalmente o normal é eles serem impossíveis, porque se você pega 3 retas quaisquer do plano, em geral, elas não têm um ponto comum. Tá? É o mais comum. Mas pode ter todas essas situações, dependendo da posição relativa. E vocês vão, como eu disse,
tem um exercício da lista hoje à tarde em que vocês vão trabalhar com um sistema como esse. Eu quero passar agora para sistemas com 3 incógnitas. Então, um sistema com 3 incógnitas, tá? O caso mais interessante, tá, é o sistema que tem, da mesma maneira que quando a gente tem 2 incógnitas, o caso mais interessante é aquele em que haja 2 equações de 2 incógnitas. Se eu tenho 3 incógnitas, tá, o caso mais interessante é aquele em que eu tenho 3 equações. Mas a gente aprende alguma coisa olhando primeiro o caso em que eu tenho 2 equações só. O que muda da análise que a gente fez anteriormente, tá, é que agora o espaço em que a gente vai olhar para as soluções desse sistema não é mais o espaço bidimensional, mas o espaço tridimensional. Tá? Então, no ensino médio brasileiro, de modo geral, acaba se perdendo uma grande oportunidade, tá, de estudar a geometria desses sistemas, porque, por alguma razão estranha, não se ensina geometria analítica em 3 dimensões na maior parte dos estados brasileiros. Então, enorme inconsistência com o fato de se ensinar geometria espacial. Então, se você está ensinando geometria espacial, você devia mostrar os métodos sintéticos e analíticos em paralelo, da mesma maneira como se faz no plano. Tá? Mas nós, aqui nesse curso, a gente espera que isso venha a mudar aí nos programas aí no futuro, tá? Uma das mensagens é que a gente aprende um bocado sobre sistemas com 3 ou mais incógnitas, tá? Olhando a geometria dos sistemas que têm 3 incógnitas. Então, como vocês viram ontem, né? Cada uma dessas equações agora representa no espaço tridimensional um plano. Desde que, e aí a mesma suposição de antes, A1, B1 e C1 não sejam simultaneamente nulos. Tá? 2 serem nulos, tudo bem. Os 3 nulos, não pode. Tá? Então, a gente está supondo a mesma coisa que fez no caso de 2 incógnitas. Tá? Então, o conjunto de soluções desse sistema vai ser caracterizado, tá, de acordo com a posição relativa, tá, desses planos no espaço. Tá? E nós vamos ter também 3 casos, tá, que são essencialmente os mesmos casos que a gente acabou de estudar. Então, o primeiro caso, que corresponde lá ao caso das retas coincidentes, tá, é o caso em que, na verdade, esses 2 planos, P1 e P2, são um plano só. Tá? Então, qual é a... Se a gente tiver essa situação, o termo que a gente usa para se referir a esse sistema, qual é? O sistema é o quê? É indeterminado. Tá? Ele tem uma infinidade de soluções e eu vou enfatizar, tá, esse fato aqui. Esse conjunto de soluções é o plano P1, tá? ou P2, são o mesmo plano. Então, todos os pontos que estejam sobre esse plano são soluções do nosso sistema.
Tá? O caso 2... E como é que a gente caracteriza essa situação? Como é que eu sei que um sistema está nessa situação? O que eu tenho que fazer para examinar se é essa a posição relativa? Os vetores formados pelos coeficientes, todos os coeficientes x, y e z mais o termo independente das duas equações, têm que ser proporcionais. Então, a mesma situação de antes. Tá? Isso aqui é caracterizado por A2 igual a alfa L1 para algum alfa pertencente a R. Certo? A segunda situação é essa. Em que os planos π1 e π2 são paralelos. Então, isso aqui é caracterizado por L2 igual a alfa L1 mais L2zão diferente de alfa L1, ou seja, os termos independentes não seguem essa proporção para algum alfa pertencente a R. Tá? E o conjunto de soluções aqui, o que é? Vazio. Ou seja, a gente diria que esse sistema, tá, é impossível. E a terceira situação é essa, que é a situação mais comum, tá, quando você tem dois planos do espaço. Então, se você inventar esses coeficientes aqui sem pensar, ou gerar com uma distribuição probabilística ou algo parecido, tá? É quase certo que você vai chegar nessa situação, tá? Em que os planos π1 e π2 têm interseção. E aí um fato importante da geometria espacial é que quando dois planos têm interseção, essa interseção é, no mínimo, uma reta, tá? Que é o que acontece aqui nesse caso. Então, você vai olhar para esse sistema e dizer que ele é o quê? Ele é possível e indeterminado também. Mas essa indeterminação é diferente da outra. Tá? Isso é algo que se perde normalmente na escola. Classicamente, quando você estuda sistemas lineares, tá, você chega àquele é indeterminado e pronto. Não, na verdade, quando a gente chega a um sistema indeterminado, tá, há muitas outras perguntas a fazer. Tá? No caso em que a gente tem 2 e 3 incógnitas, tá, em que os pontos podem ser interpretados geometricamente como pontos do plano do espaço a 3 dimensões, faz todo sentido você perguntar, tudo bem, é indeterminado, mas como é que é a cara do conjunto de soluções? Tá? Um ponto, um ponto não deve ser, porque se é indeterminado não pode ser um ponto, mas é uma reta, tá? É um plano. Tá? A gente depois vai, quero ver se a gente tem tempo ainda de fazer um exemplo, tá? Em que a gente vai achar essa reta. Mas vamos fazer isso aí para o caso com 3 equações. Tá? Então, a caracterização é a mesma do caso com 2 incógnitas. Né? Caracterização é que o L2zinho não é um múltiplo do L1zinho. Tá? Então, quando isso acontece, você tem dois planos que se intersectam segundo uma reta, e essa reta é que é o conjunto de soluções. Ok? Isso vai nos preparar, tá, essa discussão que a gente fez, para o caso onde a gente realmente quer chegar, que é o caso em que a gente tenha 3 equações.
Você vê que como tudo, muita coisa em matemática, muitas das invenções são frutos do saudável sentimento de preguiça. Tá? Então, as primeiras pessoas que estudaram o sistema linear cansaram de escrever x, y, z. Descobriram, vamos escrever só os coeficientes, formar um quadro com os coeficientes. Pronto. Estavam inventadas as matrizes, que nada mais é do que esse sentimento de preguiça do qual a gente é acometido quando vai escrever por extenso, tá, um sistema de equações. Tá? Então, um sistema de equações com três incógnitas, tá, ele corresponde geometricamente às possíveis posições relativas de três planos, tá, no espaço. Tá? Então, a gente vai ter aqui 8, tá, possíveis posições relativas. Tá? Os casos de 1 a 5, tá, são os casos fáceis. Fáceis porque, basicamente, tá, ou seja, por que eles são os casos fáceis? Tá? São os casos, tá, em que existem pelo menos um par de planos paralelos ou coincidentes, tá, entre os planos dados. Tá? Então, esse caso aqui são os casos em que a gente tem planos paralelos, tá, ou coincidentes, tá, entre os três planos. Isso faz com que eles basicamente acabam se reduzindo, tá, a uma dessas situações. Então, vamos ver rapidamente aqui quais são essas 5 possibilidades. Então, essas são, na verdade, figuras, tá, aí do livro. Então, a primeira delas, tá, os três planos serem, na verdade, um plano só. Qual é o diagnóstico aí? O sistema é o quê? É indeterminado, e o conjunto de soluções são todos os pontos desse plano. Segunda situação, essa, em que 2 dos planos são coincidentes, tá, e o terceiro é paralelo a esses 2. Esse sistema é o quê? Esse sistema é impossível. Não há nenhum ponto que satisfaça as 3 equações, porque não há nenhum ponto que esteja simultaneamente nos 3 planos. Tá? O conjunto de soluções é vazio. Terceiro caso, esse que está aqui. Então, o que está ocorrendo aí? Agora, não são mais os 3 de mesma direção. Todos esses casos são fáceis de serem caracterizados em termos dos L1, L2, L3. Tá? Então, esse caso aqui, o que está acontecendo é que o Lzão 1 é igual ao Lzão 2, porque Π1 e Π2 são o mesmo plano, na verdade. Tá? Mas o Lzinho 3 não é um múltiplo, tá, do Lzão 1 ou do Lzão 2. Ok? É fácil da gente reconhecer esse caso. Qual é o diagnóstico aí desse sistema? Vocês diriam que ele é possível e indeterminado, mas é um indeterminado diferente daquele primeiro caso. Porque agora o conjunto de soluções é uma reta do espaço. Próxima situação, essa mesmo? Não passamos por esse, não? Acho que não. Essa situação é aquela na qual os 3 planos são paralelos entre si. Ou seja, os Lzinhos são proporcionais, mas os Lzão não.
que acontece com o sistema? O que ele é? Impossível. Passamos por 4, né? E o quinto caso, tá, é esse que está aqui. Então você tem 2 planos que são paralelos, tá, e o terceiro é secante a eles. Qual é o conjunto de solução aqui? Um par de retas? É um par de retas aí o conjunto de soluções? Não. Tem, a geometria aí tem essas 2 retas, mas os pontos dessas retas não são solução do sistema. Por exemplo, os pontos de R não satisfazem a segunda equação. Satisfazem a primeira e a terceira, mas não a segunda. Não tem nenhum ponto que satisfaça as 3. Ou seja, esse sistema é impossível. Tá? Bom, sobraram 3 casos, como eu falei. Então, esses 3 casos que sobraram, tá, são os casos em que não há, tá, par de planos nem paralelos, tá, nem coincidentes entre eles. Ou seja, 2 a 2, tá? Então, os casos, a caracterização dos casos 6, 7 e 8, é que 2 a 2 os planos são secantes. Tá? E há 3 situações possíveis. À primeira vista, a gente pode pensar, então é um caso só. Tá? Se os planos são secantes, é porque eles são como, por exemplo, o plano do chão, da parede lateral, da parede do fundo, que se encontram num único ponto, tá? Que dá origem a um sistema possível e determinado. Mas não. Tem 2 outros casos que são importantes também. Então, deixa eu mostrar aqui a figura para vocês. O caso que vocês pensaram, tá, é o último aqui, é o caso 8. Que é esse que está aqui. Então, normalmente, quando a gente resolve um problema que recaia em 3 equações de 3 incógnitas, a nossa experiência no ensino médio, tá, em geral, é de resolver problemas que levem a uma solução única. Então, quando você é levado a uma solução única, é porque a geometria do seu problema é essa. Então, você tem que 2 a 2, tá, esses planos determinam uma reta. Então, se a gente pensar, por exemplo, em π1 e π2, eles determinam a reta R. Tá? Essa reta R, que são todos os pontos que satisfazem simultaneamente a primeira e a segunda equação, tá, intersectam, tá, o plano π3 num único ponto, que é, então, a única solução aqui do sistema. Tá? Mas o que pode acontecer é que essa reta de interseção de π1 e π2, tá, ela pode estar em posições relativas a π3 diferentes. Você coloca o π3, imagina o π3 fora da figura. Tá? A partir dessa reta, tá, na verdade, tem 3 maneiras em que você pode colocar o plano π3 aqui na figura. Ele pode ser assim, tá, cortando essa reta, mas ele pode ser também assim, em que ele contém essa reta. Então, nessa situação, se você olha os 2 planos de cada vez, tá, você pensa que esses planos não são paralelos, tá? Eles não são paralelos entre si. Mas pode acontecer, tá, da reta de interseção de 2 deles estar contida no terceiro. Se isso acontecer, tá, o que esse sistema é? É indeterminado. E também pode acontecer isso. Ó. Então, olha, π1 e π2 estão se intersectando aqui nessa reta T. E qual é a posição de T em relação a π3? Paralelo a π3. Então,
Π1 e Π2 tem uma reta inteira de soluções comuns. Só que nenhum dos pontos dessa reta é ponto de Π1. Tá? E a pergunta é como é que a gente caracteriza, tá, essas três situações. Como é que a gente consegue distinguir, tá, essa situação dessa situação, dessa situação. Tá? É aqui, tá, que a gente precisa de técnica. Tá? Até agora é tudo uma questão de ver proporcionalidade. Tá? A gente bate o olho, tá, e diz. Tá? Agora não. Então, tem uma outra figura aqui que vai nos ajudar a entender qual é a condição, tá, que distingue, tá, esses três casos. Então, olha só. Olha só o que está acontecendo, tá, de diferente, tá, no caso correspondente àquele em que os três planos eles são secantes 2 a 2 e se intersectam, tá, em uma única reta. O que está acontecendo aqui é que, se você olhar para os vetores L1, L2 e L3, então o que são os vetores L1, L2 e L3? São os vetores perpendiculares, tá, os vetores normais a cada um desses planos. Quando os três planos se intersectam em uma reta, tá, essas direções perpendiculares a esses planos estão contidas em um plano que é perpendicular a essa reta de interseção comum. Então, o que caracteriza, tá, os casos 6 e 7? Então, o caso 6 é esse caso aqui. Os três planos com uma reta R comum. O caso 7 é esse caso em que os três planos, se formasse aqui uma cabaninha, né? Que os três planos se intersectam 2 a 2, segundo retas paralelas. O que caracteriza esses dois casos, tá, é que L1, L2 e L3 são vetores coplanares. São vetores do espaço, tá, que estão no mesmo plano. Tá? Portanto, o L3 é da forma alfa L1 mais beta L2 com alfa e beta pertencente a R. Ou seja, se você escolher o vetor normal a um dos três, você vai poder escrevê-lo, tá, como uma combinação linear, tá, dos outros dois. Ou seja, a equação associada, tá, a essa reta, tá, ela vai ser obtida como uma combinação linear, tá, das outras duas, pelo menos no que se refere aos coeficientes. Qual é a diferença entre o 6 e o 7? No 6, vale mais do que isso. Tá? O 6, o L3ão, vai ser uma combinação linear do Lzão 1 e do Lzão 2. Ou seja, a terceira equação inteira é uma combinação linear, tá, das outras duas. Enquanto nesse aqui, vale isso para os coeficientes das incógnitas, mas essa mesma combinação linear não é seguida pelo termo independente. Ok?
finalmente, né, o último caso, que é o caso 8, o último caso é aquele em que você tem os 3 planos se cortando, tá, num ponto único. Então, o que acontece aqui é que, como os vetores L1, L2 e L3 não estão no mesmo plano, a reta de interseção formada por 2 deles não vai estar, né, nem contida nem paralela no terceiro e vai determinar um único ponto de interseção. Tá? Muito bem, entendemos a geometria, mas como é que a gente descobre que isso aqui está ocorrendo ou não? Aí a gente tem que resolver o sistema. Vai dizer, mas eu sei fazer por determinante. Minha experiência é que as pessoas não sabem fazer bem por determinante. Tá? Usar corretamente, existem teoremas com determinantes que fazem essa classificação e tudo, tá? Mas em geral eles são enunciados de maneira descuidada aí no livro texto, tá? E é complicado, tá, a gente fazer essa... Então, talvez eu passe uns 5 minutos aqui, porque começou também um pouquinho atrasado e acho que a gente precisa fazer isso hoje. Então, eu olho para um sistema como esse, tá? E aí, a primeira coisa que eu vejo é que vou ter algum trabalho. Por que eu vou ter algum trabalho? Porque não é nenhum dos casos de 1 a 5. Tá? Ele não tem equações que sejam proporcionais entre si, portanto não tem planos paralelos nem coincidentes. Tá? Então, o caso que eu tenho aqui é certamente ou o caso 6, ou o caso 7, ou o caso 8. E uma maneira da gente fazer essa classificação, tá, é resolver o sistema. Resolver no mesmo espírito lá do sistema com 2 equações e 2 incógnitas, tá, no qual a gente vai transformar esse sistema num sistema mais simples, tá, de tal maneira que fique fácil a gente poder classificar a sua solução. Tá? Acontece que quando você tem mais do que 2 incógnitas, é fundamental a gente ser organizado. Tá? E a maneira de ser organizado é através do chamado processo de escalonamento. Tá? Então, como é que é o processo de escalonamento? Primeira coisa, para a gente, movidos pelo saudável sentimento da preguiça, a gente deixa de escrever todos os x, y, z, mais, menos, etc., igual, tá? E representa esse sistema através do seu quadro ou matriz de coeficientes. Então, eu quando vou resolver esse sistema, eu não tenho a menor ideia se ele vai ser indeterminado. Tá? E eu já sei que, nesse caso, se ele for indeterminado, a solução é uma reta, que eu estou diante de um desses 3 casos, impossível, ou se vai ter a solução única. Tá? Então, em que consiste esse método? De maneira organizada, tá, a gente transformar esse sistema, tá, até uma forma em que seja fácil a gente ler as soluções. Tá? Então, para isso, o que a gente faz, tá, é eliminar, tá, uma variável de cada vez, tá, nas equações que restam para a gente continuar. Tá? Então, o que a gente faz, tá, na primeira passada, você vai querer transformar esse sistema num sistema em que a primeira equação vai ser mantida, tá, mas onde, nessas posições aqui, eu produza zeros. Tá? Por que eu quero fazer isso? Porque aí
na próxima etapa, quando eu olhar para essa parte aqui do sistema, eu vou ter um sistema com duas equações e duas incógnitas, que é mais simples que o anterior. Então, na verdade, o método de escalonamento é um método de resolução por recursão, em que você, a cada passo, transforma o seu sistema de equações num sistema equivalente mais simples, com menos incógnitas. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui é isso, é colocar zeros nessas posições. Mas o que eu tenho que fazer para colocar zeros nessas posições? Eu tenho que aplicar transformações, tá, que consistem em somar múltiplos. Tá, e para a gente ser organizado, tá, e não ter dúvida que a gente está fazendo a coisa certa, tá, a gente sempre fixa essa equação e soma múltiplos dela. Tá, a primeira. Se você mas eu posso subtrair a soma dessas duas, a terceira? Pode, tá? Mas não faz isso não, tá? Primeiro, não é assim que é automático. Isso aqui, na verdade, é algo que é feito, em geral, para sistemas sérios, com muitas incógnitas, por computador. Tá? Então, você tem que deixar as coisas simples para serem programadas. Tá? Então, normalmente, quando um programa faz isso, tá, ele fixa essa equação, tá, e usa sempre essa equação para eliminar as demais. Então, eu vou usar a primeira equação, que eu mantive fixa, para eliminar, tá, os coeficientes aqui nessa coluna. Então, quais são as transformações que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a equação L2 e fazer L2 menos 2 vezes L1. Porque, ao fazer isso, eu consigo o zero que eu quero nessa posição. De acordo? Aí, o que vai ficar? 3 menos 2 vezes 1, que é 1. Menos 1 é menos 2 vezes 2, menos 5. 4 menos 2 vezes 5, menos 6. Ok? Então, eu fiz substituir a segunda equação por ela menos o múltiplo da primeira. Tá? E eu escolhi esse múltiplo de tal maneira que um zero aparecesse nessa posição. O resto foi atrás. Tem que ir. Da mesma maneira, para a terceira, eu vou subtrair o múltiplo da primeira equação, tá, de tal maneira que um zero apareça nessa posição. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? Substituir L3 por L3 menos 3L1. O zero apareceu e eu tenho que fazer a mesma conta com os demais. Então, 4 menos 1, 4 menos 3 dá 1. 1 menos 6 dá menos 5. Tá? 9 menos 15, menos 6. Então, na verdade, tá, eu já até poderia, nesse caso, parar por aqui, porque eu já consegui reduzir, tá, o meu caso, que era o caso que eu não sabia se era 5, 7 ou 8, tá, a um sistema equivalente que se enquadra nos casos fáceis. Por quê? Essas duas equações são a mesma equação, tá, e essa aqui é de um plano secante, ou seja, já sei que o conjunto de soluções é uma reta. Tá? Se você prossegue, quer dizer, tecnicamente, a gente devia prosseguir até chegar à forma escalonada. Tá? Vou fazer aqui, nem precisa, tá? Porque aqui eu podia parar e resolver o sistema, mas se eu estiver, por exemplo, programando isso aqui no computador, provavelmente o que o programa vai fazer é continuar, tá, até zerar todos os termos. Tá? E aí eu vou repetir o processo, agora ele fazendo aparecer um zero nessa posição. Então, para fazer isso, eu deixo a primeira equação como está, não mexo mais ela, tá? E vou usar agora a segunda equação para eliminar as demais. Vale para o caso em que eu tenha várias outras equações. Por quê? Porque assim eu me asseguro que eu não vou atrapalhar esse zero que está aqui.
Obrigado, John. Foi uma oportunidade para todo mundo conhecer o John, que é uma pessoa fundamental aqui no nosso curso. Então, quando a gente chega aqui no final, tá? Agora sim o processo terminou. Tá? Então, o que aconteceu foi que, como essa última equação, tá, é uma equação em que só aparecem zeros, ela não está dizendo nada. Está dizendo 0x mais 0y mais 0z igual a zero. Isso é satisfeito para qualquer valor de x, y, z. Então, é como se essa equação pudesse ser jogada fora e nós ficamos reduzidos ao caso em que a gente tem apenas duas equações. Tá? Mas não para por aí, tá? Porque quando você faz o processo de escalonamento, na verdade, tá, você tem, tá, a solução do sistema. Tá? É muito fácil agora a gente escrever a solução do sistema. Como assim a solução? Sim, a solução do sistema é uma reta. Tá? E a gente pode explicitar quais são os pontos que vão estar nessa reta. Tá? Porque o que a gente vai fazer, tá, é olhar para a nossa equação desse modo. Tá? Ou seja, nós chegamos a esse sistema. X mais y eu vou escrever em dois passos. Mais 2z igual a 5. Y menos 5z igual a menos 6. Então, para eu escrever essa solução, eu corto o sistema aqui. Ou seja, eu passo o z para o outro lado. X mais y igual a 5 menos 2z. Y igual a 5z menos 6. E tudo se passa agora como se eu tivesse um sistema com duas equações e duas incógnitas de solução imediata. Porque eu já tenho qual é o valor de y. O y é igual a 5z menos 6. Vou substituir aqui em cima. Então, fica x mais 5z menos 6 igual a 5 menos 2z. E daí, o x é igual a 11 menos 7z. Isso me dá uma maneira de escrever o conjunto de todas as soluções. Soluções desse sistema, tá, são ternos ordenados, onde o valor de z eu posso escolher de maneira arbitrária. Quer dizer, no momento em que eu passei o z aqui para o lado direito, eu estou dizendo, olha, o valor de z eu tenho liberdade para escolher qual é. Mas uma vez escolhido o valor de z, os valores de x e y estão fixados. Quais valores são esses? O x é 11 menos 7z. O y é 5z menos 6. Então, na verdade, o que a gente está produzindo aqui é a equação paramétrica de uma reta no espaço, onde o parâmetro que a gente está escolhendo é o valor de z, quer dizer, o valor dessa última ordenada. Então, o método de escalonamento, tá, ele não somente permite a gente classificar o sistema, mas ainda que o sistema seja indeterminado, ele permite resolver o sistema da melhor maneira possível, descrevendo o conjunto de soluções do sistema. Ok? Na aula de amanhã, o Alan vai falar um pouco mais sobre sistemas, vai falar sobre determinantes, tá? E vai explicar por que essa, tá, é a maneira prática de resolver sistema, e determinante é importante saber, mas não pela razão que as pessoas pensam que determinantes são importantes. Desculpe aí por ter passado o tempo. Nos vemos na quinta.